Shalom, shalom, leikulam, paz, paz para todos. Desejo que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Sefer Yetzirah, livro da formação, livro este escrito por Avraham Avinu, Abraão, nosso pai. Hoje nós estudaremos o capítulo 1, verso 10. 2. Fôlego do fôlego. Com estes ele gravou e esculpiu 22 letras fundação, 3 mães, 7 duplas e 12 elementares, e um só fôlego vem delas. No capítulo 1, verso 9, o verso anterior, o verso estudado no vídeo anterior, eu sugiro que você não assistiu, vá lá no canal, e está por partes, colocado por partes. Cada verso está colocado por partes para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo para aqueles que irão assistir esse conteúdo. E nesse verso, o verso 9, ele começa com uma numeração 1. Aqui nós vemos 2. E a partir daqui iremos ver essa contagem até o número 10, representando a quantidade de sefirot, que são 10. Vamos dar uma olhada para recordar então, para a gente ter uma compreensão de que vai haver uma contagem daqui para frente, e cada designação dessa vai significar e representar uma determinada sefirá. Então, aqui está o verso 9, do capítulo 1, verso anterior, estudado no vídeo anterior. 10 sefirot do nada, olha aqui, 1 é a primeira contagem, começa a contar a partir daqui. 1 é o fôlego do eterno vivo, abençoado e bendito é o nome da vida dos mundos, a voz do fôlego e a palavra, e este é o fôlego santo. Entendido isso, então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos ler novamente esse maravilhoso texto. 2. Fôlego do fôlego. Com estes ele gravou e esculpiu 22 letras fundação, 3 mães, 7 duplas e 12 elementares, e um só fôlego vem delas. Fôlego do fôlego. Este é Malchut, a 10ª sefirá, na ordem de descendência, ou seja, descendo desde Keter, que é a primeira sefirá. Claro, Malchut nós sabemos que representa o reino, realeza. É a mais baixa das 10 sefirot, ou seja, porque ela está mais afastada do Criador, no sentido de proximidade, ela está mais afastada, mais distante do Eterno. Ela é contada logo após Keter, seguindo o princípio mencionado antes. Seu fim contém seu fim em seu princípio. Contém seu fim em seu princípio. Começa falando assim, essa frase carrega em si um grande mistério. Porque o Sefer Yetzirah não aborda primeiro o princípio, para depois o fim. Por exemplo, eu vou formular aqui para vocês entenderem o que eu estou tentando expressar. Por que ele o Sefer Yetzirah não traz assim? Contém o princípio em seu fim, colocando o princípio em primeiro. No entanto, o Sefer Yetzirah contém seu fim, começando com o fim, em seu princípio, dando prioridade ao fim. Por quê? O fim é priorizado ao invés do princípio, porque o fim era o objetivo máximo da criação. A consequência era, e é ainda, porque o Eterno, a Kadosh Baruch Hu, cria e recria o seu mundo a todo instante. O processo criativo não foi uma ocasião ímpar. Isso acontece, que está lá em Bereshit, acontece aquelas falas toda hora, todo dia. O mundo é recriado toda hora, todo dia. Essas falas ecoam no cosmos.
E essa voz também, tudo quanto nós estamos estudando aqui, a Torá, ela é atemporal, ela não foi algo que foi, a gente tem a compreensão de que quando diz Bereshit bara Elohim, né, a gente entende que foi algo passado. No entanto, isso é atemporal, é presente, passado e futuro. Porque tanto presente, passado e futuro é uma coisa só para o Criador. Assim, então, o fim, a consequência, por quê? Porque Hashem desejou morar aqui. E aqui o Malchut, a realeza, é o fim, ou seja, o efeito. Então, na vontade, já que Keter, né, Keter, que é chamada de causa, que é chamada de princípio, e fim, quem é? É Malchut, como nós estudamos nos vídeos anteriores. Então, Malchut era a vontade máxima do Criador. Era a expressão máxima da vontade, porque foi aqui, nesse mundo mais distanciado, né? E aí é chamado de mal por causa das cascas, e nós veremos isso mais adiante, né? Bezrat Hashem, onde, devido à ocorrência de duas luzes, a luz direta e a luz refletiva. E quando há um processo refratário da luz, é onde se cria as clipote, devido não haver um reflexo dessa luz de forma adequada a voltar para a origem, que é chamada de princípio, que é Keter, né? Já que a luz ela é refletida, né? Como num espelho, né? Quando a gente pega um espelho, direciona para o raio do solar, e o raio solar, ao atingir o espelho, ele é refletido numa outra direção, na direção que a gente acaba inclinando o espelho, seja para a direita, para cima, para baixo, vai refletir, ou então na própria direção solar ele acaba por refletir para alguma direção. E Malchut acaba por refletir essa luz, né, que é o desejo de dar, que é o propósito máximo da criação, era e e será sempre dar, porque o Eterno é bom, o Eterno é doador, o máximo doador. E o mundo, né, nós, criaturas, somos o recipiente, o desejo de receber. Nós temos o desejo de receber, mas o problema não é receber. O problema é receber e não ter o foco, a visão, a meta em ser um doador e se assemelhar ao Criador, que é o doador. Então, a gente recebe, e isso é bastante meritório, com a intenção de separar e doar. Porque quando a gente doa, a gente se assemelha ao Eterno, que é o doador, que doa, o Eterno doa, traz o Shefá. O Shefá é o fluxo de bênção, de prosperidade, de todo o regozijo, seja espiritual ou físico, suprindo a necessidade de seus mundos. Então, precisamos atingir essa equivalência de forma com o doador. Entendido isso, então, o fim, por isso o fim contém o seu fim em seu princípio. Poderia alguém dizer, por que o fim está antes do princípio? Se na ordem o princípio é que vem antes e o fim depois. Então essa é a explicação. Keter é a causa, por isso chamada de princípio, aí vem depois, né? E a gente já explicou isso, inclusive em vídeos anteriores, enquanto Malchut é o efeito. Não pode haver causa sem efeito. Ou seja, qual é a razão, então, do fim vir? Nessa expressão do Sefer Yetzirah, antes, de forma anterior ao princípio. Porque se tirar o efeito, que é o fim, que é a consequência, o que é que a gente tem? Não tem nada, não pode existir o princípio, não pode existir a causa. Porque a causa é que vai originar a consequência, o fim. Ou
o efeito, como você queira dizer. Não pode haver causa sem efeito. Então, já explicamos isso, mas vamos tentar aqui trazer novamente essa explicação. Olha, o desenho não está muito legal porque eu realmente não sou bom desenhista. Isso é fato. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sefirotes, né? Como a gente vem sempre dizendo, 10 sefirotes do nada. Nada é Rokhmah, pensamento não verbalizado, som inarticulado, né? E representa Rokhmah. E aí a gente vai ver que quem cria Rokhmah é Keter e Malchut. Essa visão de causa e efeito, sendo que o efeito está contido na causa e a causa contida no efeito. A causa e o efeito é uma coisa só. O efeito era a vontade máxima do Criador expressa em Keter, já que Keter significa a vontade. Porque a vontade era Hashem habitar nos mundos mais rebaixados, de modo que esse mundo mais rebaixado, o Olam Asiá, e a realeza que está ligada a esse universo que é Malchut, as suas criaturas pudessem ascender a esses níveis mais elevados, causando retificações nessas dimensões, as quais o homem tem uma contraparte em cada uma delas, como foi explicado nos vídeos anteriores. Então, quando temos aqui a expressão do diagrama sefirótico, para uma compreensão, claro, o diagrama é para uma compreensão, né, já que explicamos que Binah delineia, traz formas, traços e desenhos, e é a partir disso que a gente consegue entender o espiritual, já que o espiritual não pode ser captado sem que haja esses devaneios, essas descrições, e então, nesse sentido, as palavras são formadas por letras, e veremos que essa associação de Keter Malchut vai criar os kelim, os recipientes, que são as letras, as 22 letras do Aleph Beit. Nesse sentido, temos então Keter, que é o topo, a primeira sefirá, que é o princípio, consequência ou efeito. E nós vimos no vídeo anterior que ela é chamada de fôlego. Eu sugiro que você vá lá no canal e veja esse capítulo 1, verso 9. Ele está dividido em duas partes, eu vou deixar aqui no link de descrição. E Malchut é o efeito. Só que daí, quando mais abaixo, né, de Malchut, vai vir quem? Novamente Keter, já que para todas as direções, né, Hashem preenche o espaço com a energia dos seus atributos, né? E, por exemplo, aqui temos Rokhmah, né? Rokhmah tem um diagrama desse dentro de si, 10. Hesed também tem 10. Netzach 10, Rod 10, Gevurah 10, Binah 10, Yesod 10 e Malchut 10. Cada uma delas tem 10. Então imagine que um diagrama desse está aqui, ligado aqui, nessa ligação aqui. Um diagrama desse, aí você pode ver aqui um diagrama desse, você pode ligar o Keter, por exemplo. Vamos dizer, o Keter de Rokhmah. Vamos dizer assim, que você pega um Keter e coloca aqui, desenha para cá, você bota para cá, ou você pega qualquer uma delas e liga a uma dessas, mostrando que tem 10 dentro de cada uma delas, nesse sentido de que tem 10, você pegando um diagrama desse e colocando, entende, em cada uma, de forma que você vai enchendo todo um espaço, ou seja, pega um diagrama desse, liga aqui, como aqui, ó, como aqui, Malchut, e tem Keter. Então, nesse sentido, o efeito torna-se a causa da causa, já que Keter é a causa. Keter é a causa, então Malchut não é o efeito, então o efeito se torna a causa da causa, ou seja, o efeito se torna a causa de Keter. E assim sucessivamente, mais abaixo vai ser a mesma coisa. Temos 10 também, mais abaixo, Malchut vai ser a causa novamente de Keter, e assim sucessivamente. É a descida da Sefirot
né? Claro, cada mundo tendo suas 10 Sefirot, né? Por exemplo, digamos que aqui seja Olam Atzilut, Olam Briah, Olam Yetzirah. E mais abaixo também 10 Sefirot no Olam Asiá. Eu não coloquei aqui, mas entenda-se que o Olam Asiá esteja aqui, por exemplo, até porque o espaço aqui é muito pequeno. E com isso, queremos dizer então que o efeito, o Malchut, que é chamado de fôlego do fôlego nesse estudo. Keter é fôlego, como vimos no estudo anterior. E vimos as razões pertinentes e as explicações apropriadas em relação a esta dimensão. Agora vamos estudar Malchut, mostrando que existe uma intimidade entre ambas. E essa intimidade era bem maior antes do pecado de Adão, porque não havia separação, o conceito de separação, como nós o conhecemos agora, depois que Adão pecou. Então, nesse sentido, Malchut é a última, e então abaixo de Malchut vai ter no mundo abaixo, ou seja, como foi falado aqui, digamos, seja, como explicamos anteriormente, Olam Atzilut, o mundo da emanação. No final dele tem Malchut, começa com Keter, que 10 Sefirot de nada, então do nada surge. O nada é Olam, é chamado de Olam Atzilut, que é o mundo da emanação, que está associado a Sefirah do Chokhmah, como explicamos anteriormente. Então Malchut torna-se efeito e Keter a causa, mas o efeito vai ser a origem e a consequência da causa. Nesse sentido, o efeito se torna a causa da causa. E isso na descida e na descendência do encadeamento dos mundos e suas sefirotes pertinentes. Então, essa realidade é também em relação às outras sefirot. Imagine que tenha um diagrama desse dentro desse círculo pequeno. E dentro desse também, dentro desse também, dentro desse também, de todos esses outros círculos que representa cada círculo uma sefirá. Então, esses 10 círculos, cada círculo contendo, imagine, um diagrama desse. É claro, então, que cada diagrama contido dentro de um círculo vai ter também suas 10 e cada uma de suas 10 contendo um diagrama também desse, ou de modo que enche todas as, por isso que preenche todas as direções. Por isso que o Sefirot é chamada das 10 direções. As 10 direções são chamadas de 10 direções porque não existe espaço, não existe nada no espaço que não seja permeado pela Sefirot. E existe a energia de Hashem que preenche toda a realidade em toda a sua criação. Então, nesse sentido, Hashem é também a fisicalidade. Não que Hashem seja só a fisicalidade, Chas v'Shalom, mas ele escolhe e ele cria essa realidade, e essa realidade não é nada além dele. E por isso que o mundo físico é chamado de Makom. Makom quer dizer o quê? Um lugar. Um lugar que está... Na verdade, Hashem é chamado de Makom. Makom, Hashem é o lugar. É o lugar desse mundo físico, do cosmos, de tudo que é criado. Ele existe dentro do Criador. Se existe dentro do Criador, mas imagine um conjunto, certo? Um unitário. Você tem um círculo e no centro você tem um pontinho. Quer dizer que você tem alguma coisa dentro. Então, suponhamos esse círculo imaginário é o Criador e o pontinho no meio é a criação. Ela não está fora do círculo, ela está dentro do círculo. Se está dentro do círculo, é o Criador. No entanto, o Criador transcende esse pontinho que está dentro do círculo. Hashem transcende até mesmo o círculo também. Então, isso para mostrar que a criação não é algo independente. Por isso que se diz Ein od milvado, ou seja, Hashem é o círculo, Hashem é o ponto dentro do círculo, Hashem transcende o círculo e mesmo o ponto, o círculo e aquilo que transcende o círculo, não há nada além dele. Nem essa explicação
em relação para a compreensão de círculo, ponto e transcendência em relação ao círculo. Hashem está acima de qualquer conceito e tudo que existe é o Criador. Nesse sentido, tudo que existe é o abençoado. Na linguagem dos cabalistas recentes, o primeiro fôlego de Keter é chamado luz direta, Or Yashar. Então, Keter é chamada de luz direta, que é aquele primeiro fôlego que nós estudamos lá no capítulo 1, verso 9. Vou deixar na descrição aqui abaixo do vídeo para vocês terem uma maior compreensão. Este segundo fôlego, que é o fôlego que nós estamos estudando aqui, que é o fôlego do fôlego, associado com Malchut, a 10ª Sefirot, numa descendência de cima para baixo, é chamada de luz refletida, Or Rosé. Na analogia anterior do soprador de vidro, nós falamos isso também, né, no vídeo anterior, onde alguém que faz o vidro tem um cano, né, e lá na ponta do cano tem lá um macerado de areia superaquecido que está incandescente, e o soprador, que é o profissional, põe a boca na extremidade oposta desse cano, e na outra extremidade está essa areia incandescente, ele sopra dando forma. Então, o sopro que sai da boca do soprador é o primeiro sopro, nesse caso é o Keter, a luz direta, Or Yashar. Já o que é chamada de fôlego, né? Keter é chamada de fôlego, que o soprador sopra. E a luz que bate lá nessa areia incandescente, na outra extremidade do cano, é chamada de Or Rosé, luz refletida, que bate nas paredes do recipiente. Então ela flui dos pulmões do soprador de vidros e ela bate ela bate em uma extremidade interior causando um recipiente, formando um recipiente. Então, nesse sentido, ela é refletida, é uma luz refletida. Então, para tipificar os dois tipos de fôlego, um fôlego que bate na extremidade interna do recipiente a ser formado é chamada de fôlego do fôlego, Malchut, ou o efeito, é o efeito que vai dar forma. Assim foi na criação. Hashem soprou, ou seja, a luz direta, que é o desejo de dar, e Malchut, desejo de receber, a luz, que é a luz refletida. Mas no atrito dessas duas luzes, né, da Or Yashar, que é a luz direta, e a luz refletida, é que se cria os recipientes chamados Kelim. Kelim, do plural Kelim, plural, de Kli. Kli quer dizer recipiente. E esses recipientes são as 22 letras do Aleph Beit, que são os fundamentos, o Yesod. Por isso a gente diz Otiot e Yesod. Aqui nesse livro fala Otiot e Yesod. O que é Otiot? O que é o Otiot e Yesod? São letras de fundação, ou seja, o alicerce pelos quais Hashem Kadosh Baruch Hu sustenta sua criação. Então, na analogia anterior do soprador de vidro, seria o fôlego, né? Então, o vidro representando o mundo físico, o soprador representando o eterno, uma analogia, tá? Uma metáfora. Então, seria o fôlego que vai de encontro às paredes do recipiente que está sendo formado. Quem?
a luz refletida, que é chamada Or Hotze, como explicado. Em um sentido conceitual, a luz direta, Or Yashá, é o conceito de causalidade, ou seja, Keter, onde Keter é a causa de todas as coisas, e por coisas você entende o efeito, ok? Por coisas você entende os objetos, as coisas que foram criadas, toda a criação. E a causa você entende, né, que é a luz, Or Yashá, que é Keter, a causa. Então, nesse sentido, as coisas, e é o efeito, se torna a causa da causa, porque não existe causa sem efeito. Então, a vontade de Hashem foi habitar nesses mundos mais escuros, mais afastados, até porque o ser humano tem livre-arbítrio, e existe a Torá e suas incríveis e maravilhosas leis, que o homem pode retornar à sua origem, à sua fonte em cima. Então, ele pode transformar a escuridão, que é chamada de Malchut, em luz, que é o Keter, que é o desejo de dar. Então, nesse sentido, Malchut, que é o desejo de receber, e quando a gente recebe, e a gente tem o objetivo de ser um doador, então essa recepção é boa, entendeu? Então é uma luz que reflete no sentido de ser boa, que reflete o que? A imagem e a semelhança do nosso formador, do nosso Criador, abençoado seja Akadosh Baruch Hu. E daí que o efeito seja também a causa da causa. Então, nesse sentido, o efeito se torna a causa da causa através de uma equivalência de forma. Malchut, o efeito, é também a causa. Então, nesse sentido, Malchut, que é o efeito, é também a causa. Por isso que nós dizemos Ein Od Milvadó. Hashem é um antes de ter feito o mundo e depois que ele fez tudo, e depois que tudo está criado. Existe alguma alteração? A gente pode dizer que o mundo criado é algo diferente do Criador? Ou o Eterno continua sendo um, mesmo antes que tudo foi criado? Mesmo que a gente tenha a percepção do eu, né, como uma realidade aparentemente diferente do Eterno, nós temos existência nele. Nós existimos dentro, por assim dizer, entre aspas, dentro do Criador. Né? Então, se Hashem tira a sua vitalidade de qualquer coisa, essa coisa deixa de existir. Então, nós estamos atados, sendo alimentados pela sua misericórdia e sua bondade. Então, Ein Od Milvadó, só Hashem existe. E este é o conceito de luz refletida. É a saber Malchut, né? Os cabalistas frequentemente falam de luzes e recipientes. A luz denota o conceito de dar, enquanto os recipientes indicam o aceitar e receber. Olha lá. Os cabalistas ensinam que os recipientes vieram à existência pela colisão, pelo impacto entre a luz direta e a luz refletida. Vamos dar uma olhada nisso no gráfico. Então aqui estamos, eu, como eu falei, não sou um bom desenhista, mas tenho me esforçado bastante para fazer o melhor, tá bom? Olha lá, temos aqui fôlego que representa Keter, tá? Então, Malchut é o fôlego do fôlego, o qual nós estamos estudando aqui nesse verso, no verso 10. Então, é o efeito que se torna a causa da causa, e veremos por que isso. Então, temos aqui Keter, né, olha só, uma seta aqui, ó, mostrando um espectro, né, traçadozinhos, mostrando um espectro. Espectro quer dizer continuidade da luz, que é a chamada Or Yashá, ou luz direta. Luz direta, ela desce, ok? Tem esse círculo aqui, ó, tá
na cor preta. Então o traçadozinho aqui na cor preta, mostrando a descida. Malhut está com um círculo aqui na cor azul e está refletindo a luz que chegou no efeito e está retornando para a sua fonte, ou seja, o princípio. Então essa luz é a luz direta Or e Achá, luz direta, que é o desejo de dar do Criador, e Keter, né, representa a vontade, o desejo puro de dar, que é a causa, e Malhut, o efeito. Quando o receptor se assemelha à causa, então ele se torna a causa da causa. Porque essa era a vontade do Criador, que o doador se tornasse também receptor e se assemelhasse a ele. Chegasse a uma equivalência de forma. Então a luz reflete para Keter. Então olhe que tem dois círculos aqui. Esse círculo em preto representando Keter, para mostrar o encontro dessas realidades. E Malhut, que está subindo, e Keter, que está descendo, então mostrando o encontro dos dois círculos, um em azul, que é o Malhut, e um de preto, que é o Keter. E nesse encontro chega uma hora que há uma colisão, um impacto dessas duas forças espirituais, e é aí nesse impacto que se criam os Kelim, de Kli, plural de Kli, recipientes, que são os 22 letras do Aleph Beit. Claro que nesse círculo em preto representa aqui o encontro, o impacto, né, das letras cintilantes, já que em Keter as letras elas são cintilantes, e então elas acabam tendo um impacto com uma realidade em qual nós veremos mais adiante, que é a questão da letra física, né? Então o impacto do efeito e da causa da letra cintilante e da letra física vai criar esses Kelim, porque na verdade as letras já existiam na vontade, na luz direta. No entanto, a gente vai ver mais adiante no estudo desse Sefer, que tem expressão lá falando de lama, e lama é algo úmido, úmido remete à água, água é Rochma, e terra, Eretz, remete à argila, né, algo já em que você vai esculpir essa forma, e essa forma é o desenho da letra. Então, nesse sentido, desenho, você entende também que está se falando de Biná, já que é em Biná que os desenhos, né, dessas letras que estavam em Keter, que eram cintilantes, e então em Biná, que é o mundo do trono, que é o mundo do Shema, né, que é o Olam, Briá, que está ligado ao Sefirat de Biná, que é o mundo do Shema, e é o mundo das letras, que lá é onde as letras são desenhadas, delineadas, porque em Rochma mesmo, as letras eram cintilantes, elas eram sons, mas sons inarticulados, né? Sons inarticulados, como alguém que vai rezar Amidá. Amidá, ela está nesse nível do som inarticulado, por isso que a gente faz só um balbuciar com os lábios, a leitura labial, falando, mas sem sair qualquer som. É um som inarticulado, um som interior. Na verdade, a gente sabe o significado de cada palavra quando a gente balbucia, faz a linguagem labial, né, mas sem sair qualquer som. E tem anjos, né, como o Zohar fala, chamados anjos orelhudos, que eles conseguem ouvir esses sons mesmo sem sair qualquer som. Então eles têm a capacidade, esses anjos, de ouvir as palavras inarticuladas da Amidá, que está no nível da Chokhmah, que está ligado ao nível de Absoluto, que é a emanação, que está ligado também
Então, nesse sentido, as letras que estavam em Keter, já que as Sefirot emanam de Keter, como o Sefer Yetzirah diz, 10 Sefirot emanam do nada. 10 Sefirot do nada. Claro, nada está ligado a Chokhmah, que é Atzilut. Na verdade, em Keter é algo que nem se pode cogitar, né? É algo que não se pode cogitar, mas na vontade, sim, existia já já existia os recipientes, só que a gente não pode adentrar nesse nível porque é algo que é inefável, é inefável. Então, mas o que podemos dizer então é que causa e efeito é uma coisa só. Não há separação. Então, Rotze, luz refletiva também é causa. Então, nesse sentido, trouxemos aqui esse gráfico para que possamos ter uma compreensão de como os recipientes surgiram, ou seja, as letras. E então, se surgiram, foi devido a uma colisão da vontade, e que é o desejo de doar, e o desejo de receber, com o intuito, claro que esse é o intuito e a visão da Torá, receber para doar e se transformar numa equivalência, de forma com o seu mestre, com o Ribono Shel Olam, mestre dos mundos.